Olá, meus queridos amigos do Garagem do Vale. Aqui quem fala é Vinícius Davi, trazendo para você mais um podcast diretamente do Vale do Silício. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente quente em todos os lugares do mundo. Nós vamos falar de inteligência artificial, ou a famosa IA. Não somente aqui no Vale, mas eu diria no Brasil e em quase todos os países, talvez seja um dos temas mais polêmicos quando a questão é tecnologia e inovação. E por quê, pessoal? É muito simples, né? É um tema de impacto econômico, é um tema de impacto do ponto de vista de transformação da maneira como as pessoas trabalham, de como se organiza toda a metodologia que as empresas utilizam hoje do ponto de vista de produtividade, e é algo que traz muita intriga porque não é uma coisa comum na linguagem das empresas, é uma forma de se pensar a arquitetura de negócio de uma maneira totalmente diferente, pois hoje envolve muito uma linguagem técnica, né? Isso está confinado muito ainda na ciência da computação, quando na verdade inteligência artificial para mim é como um novo idioma de negócio, né? Há muitos anos atrás se dizia que quem não falasse uma segunda língua e não falasse inglês ou espanhol teria alguma dificuldade em se dar bem na sua carreira, né? Eu diria que hoje, quem não entender como é que a inteligência artificial se aplica ao seu negócio, ao seu meio, à sua comunidade, eu diria que esse é o inglês de amanhã, né? E eu diria que de hoje e de ontem, porque é algo que impacta a todos e a gente vai falar bastante sobre esse tema, não somente nesse episódio de hoje, mas nós vamos estar trazendo aqui muita gente que trabalha diretamente com isso em diferentes setores da tecnologia, tá? Mas vamos falar um pouquinho de por que isso aqui é importante, tá? É, Quando a gente pensa do ponto de vista de trajetória e desenvolvimento industrial, a primeira coisa que vem à cabeça, poxa, como é que a gente coloca os melhores talentos ali? E os melhores talentos muitas vezes estão associados com aqueles que tiveram a oportunidade de ir para as melhores escolas de negócio, de engenharia. Pessoal, eu vou dizer uma coisa muito, muito direta aqui, tá? Inteligência artificial hoje é uma coisa tão inovadora e revolucionária que aqueles que são capazes de simplesmente entender uma linguagem de computação e conseguem entender como criar uma estrutura de dados adequada do ponto de vista de relacionamento com o cliente, hoje não precisa de nenhum diploma para efetivamente buscar um negócio que pode valer 1 bilhão. Tá? E por que eu estou falando isso, pessoal? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária, parte de uma empresa que eu faço agora um advisory, e essa empresa está revolucionando o negócio de cargas e baterias. Tá? Imagina o seguinte, tudo hoje que se carrega do ponto de vista de baterias, celulares, notebooks, ela precisa de uma corrente elétrica que vem através de um cabo no seu aparelho ou mesmo um carregamento por condução, por contato. O que essa empresa está fazendo, e principalmente essa pessoa, eles criaram uma tecnologia onde a energia para carregar os aparelhos ela é propagada pelo ar. Imagina que isso é como um Wi-Fi transmitindo o teu sinal de internet. Esse Wi-Fi vai transmitir por ar, por ondas de rádio, a energia necessária para carregar o seu celular. Então imagina o seguinte, um celular que nunca morre, tá? Você nunca vai ficar na mão se você tiver essa tecnologia. Agora, o que isso tem a ver com inteligência artificial, Vinícius? É o seguinte, a partir do momento que você desenvolve essa tecnologia, você é capaz de permitir que uma outra tecnologia latente, que é a internet das coisas, o famoso IoT, possa virar uma realidade massiva. Por quê? Hoje, se você quiser botar um sensor dentro de uma peça que vai dentro do motor do seu carro, é impossível, porque você não consegue transmitir energia suficiente para que esse sensor possa propagar dados e possa se autocarregar, né? Essa tecnologia permitiria, por exemplo, que você colocasse sensores em todos os lugares possíveis do ponto de vista de motorização e com isso você consegue ter uma nova fonte de dados de áreas e partes de uma empresa, de uma indústria, de uma fábrica que jamais se pensou ter ou seria impossível se você, por exemplo, mudar todo um cabeamento e toda uma estrutura gigantesca que envolveria um custo fora do comum, né? E por que eu estou falando isso, pessoal? Essa pessoa é genial, que eu tive a honra de conhecer.
ainda não terminou o seu ensino superior. Aonde que eu quero chegar? A sua destreza, a sua vontade de aprender realmente tecnologias de ponta o levaram a ter aí uma proeminência nesse segmento de tecnologia que hoje o deixa aí para trás e toda a equipe com certeza na frente de qualquer tecnologia que se busca. Tá? E por que isso é importante, pessoal? Se você já é formado por uma grande universidade, se você já tem uma grande experiência no mercado, vai buscar uma forte conexão com a inteligência artificial. Se você conseguir entender essa linguagem, é simplesmente transformador. E deixa eu te dar uma dica importante aqui. Eu preciso ser um engenheiro de computação, eu preciso ser um cientista da computação para fazer isso? Não. Imagina que inteligência artificial, um projeto de inteligência artificial é como construir uma casa, tá? Todo mundo que construiu uma casa sabe muito bem que não é uma coisa simples. No entanto, ninguém aqui precisa ser pedreiro, por exemplo, ou construtor, para poder entender de casa. Vamos lá. Você pode ser simplesmente um arquiteto. Você pode ser simplesmente um dono de uma corretora. Você pode ser simplesmente uma pessoa que negocia casas. Tá? Ou seja, todas essas pessoas entendem, de uma certa maneira, como é que se lida com uma casa. Agora, são especialidades diferentes, tá? O que eu digo para você? Dentro do seu negócio, você precisa entender um pouquinho, pelo menos, da arquitetura e como é que se construiu essa casa. Por quê? Né? Vai ter gente de sobra no mercado para poder te ajudar a construí-la, tá? Você não precisa ter a habilidade de desenhar o projeto arquitetônico do ponto de vista de inteligência artificial, mas você precisa entender um pouquinho como é que você vai querer que essa casa se organize, tá? Do ponto de vista de negócio e como você utiliza a tecnologia para transformar o seu modelo de negócio. Agora, vamos lá, pessoal. Como é que começou essa tal da inteligência artificial? Isso aqui é um tema novo, Vinícius? Não, absolutamente não. Pessoal, a inteligência artificial ela tem aproximadamente 70 anos, tá? O professor John McCarthy, que faleceu há alguns anos, que dirigia e fundou, na verdade, o primeiro departamento de inteligência, o laboratório de inteligência artificial aqui de Stanford, em 1956, numa conferência em Dortmund, ele apresentou uma tese, né, que diz o seguinte, que qualquer conhecimento, qualquer habilidade cognitiva, a partir daquele momento, poderia ser replicada ou feita através de algoritmos matemáticos desenvolvidos por máquinas, tá? E aquele paper foi chamado no momento de inteligência artificial. Então, o nosso amigo John McCarthy foi a pessoa que trouxe o termo inteligência artificial pela primeira vez nessa conferência em 1956 em Dortmund. E a partir dali, ele foi inaugurar esse laboratório de inteligência artificial em Stanford em 1962. E a partir daí, obviamente, com todo o desenvolvimento tecnológico, com toda a capacidade de processamento massivo que houve nos últimos, eu diria, principalmente 10 anos, os recursos de inteligência artificial, os algoritmos de inteligência artificial acabaram virando algo comum em muitas empresas e muitas empresas de tecnologia principalmente, tá? Agora, o que é importante nessa discussão, pessoal? A gente tem que entender como é que isso muda algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa é o seguinte, por que isso é diferente das outras tecnologias? Por que a quarta revolução industrial ela é diferente das demais? Pessoal, pela simples razão, tá? No passado, a primeira revolução industrial ela teve um elemento que a exponencializou, que foi puramente a mecanização, né? As primeiras indústrias que nasceram lá na Inglaterra, elas começaram a trazer produtividade acima do normal através de processos mais automatizados, né, com mecanização. E depois, assim, vieram outras fontes de energia, vapor, eletricidade, as primeiras automações, né? E isso foi dando origem ao que a gente conhece hoje como automação industrial e agora, mais recentemente, toda a automação digital robótica que está por trás de todas essas tecnologias que são alimentadas por IA. Tá? Agora, o que é importante a gente entender, isso aqui vai acabar com o emprego, vai acabar com alguns empregos, vai transformar alguns tipos de escopo de trabalho. Tá? Agora, obviamente, o que eu sempre digo, pessoal, isso vai criar muita oportunidade. Novas formas de trabalho vão aparecer. Né? O que é diferente agora? Antes, a gente criou esse termo de reciclagem profissional.
isso já não é mais suficiente. Reciclagem profissional não vai adiantar mais nada. Por quê? Os trabalhos em si vão ser totalmente substituídos. Coisas novas vão aparecer. Né? Profissões como piloto de drone, né? Operadores de robô, operadores de máquina guiadas por robótica, operadores de frotas de carro autônomo. Vai ter uma série de novas profissões que ainda sequer existem criadas nos próximos anos. Por isso, a grande sacada do ponto de vista de desenvolvimento humano aqui, pessoal, é o seguinte: esquece a ideia de se reciclar, de ficar aprendendo alguma coisa nova que alguém já colocou em prática. Cria condições para que você possa voltar para a sala de aula da vida, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Essa sala de aula é aquela onde a gente é capaz de desaprender rápido as coisas, né? E por que isso é importante? Quanto mais rápido a gente desaprender e deixar para trás o que não funciona mais, o que não tem futuro, mais rápido a gente vai se capacitar para poder enfrentar essa nova realidade e trazer essa tecnologia para ajudar a exponencializar, na verdade, o que a gente faz e quer no mundo dos negócios e dentro das empresas, tá? Agora, vamos lá, pessoal. O que se diz? A McKinsey publicou um estudo em 2018 que diz o seguinte: 50% das atividades de trabalho hoje já podem ser totalmente automatizadas. Tá? Existe um certo exagero nisso, por quê? Isso tem uma teoria por trás que assume que todas as empresas que hoje têm algum processo fabril, por exemplo, fossem capazes de aplicar em massa inteligência artificial. E não é o caso. Por quê? A maioria das empresas ainda não tem uma estrutura de dados inteligente e organizada de maneira que possa permitir que um sistema de AI ou algumas tecnologias que são parte de AI, como machine learning, tenham uma eficácia em alta escala que justifique essa migração massiva. No entanto, o que tem de importante nessas observações e nesses estudos? Muito simples, né? As empresas precisam acordar, as pessoas precisam começar a entender e, como eu disse, não veja a inteligência artificial como uma coisa técnica. Veja a inteligência artificial como uma linguagem de negócio que você precisa trazer para dentro de tudo aquilo que você faz no dia a dia, tá? E de novo, inteligência artificial é simplesmente um algoritmo de computação que é capaz de prever certas funções cognitivas que hoje somente nós, como humanos, somos capazes de fazer através de inteligência de máquina, através de algoritmos que são capazes de um autoprocessamento, não somente prever o que vai acontecer em certos ambientes de negócio, mas também tomar ações preditivas e ações proativas automatizadas para fazer correções de produtividade ou melhora de um certo sistema que exista por trás e amparado por essa tecnologia. Tá? Agora, quais são as diferentes áreas de inteligência artificial, pessoal? Isso é muito polêmico, né? Se você pesquisar a internet hoje, você vai ver pelo menos umas 10 diferentes definições. Algumas pessoas dizem que existem 3 ou 4 campos diferentes dentro de inteligência artificial, outros dizem que existem 7 ou 8. Tá? Agora, quais são os mais importantes? Tá? Primeiro, o que a gente chama de NPL, ou Natural Language Processing. Tá? Isso é um dos campos mais fascinantes da inteligência artificial. Esse é o campo, por exemplo, que reconhece a sua voz, né, e é capaz de devolver para dentro dos servidores que estão por trás dessas empresas, por exemplo, o tradutor do Google. Tá? Você fala ali, eventualmente, uma palavra no seu idioma e pede para que a tradução seja feita num outro idioma. O que o tradutor está fazendo? Primeira coisa, ele tem que entender o que você está dizendo na sua língua. Né? Então aí já começa a primeira complexidade. Pessoal, imagina que o tradutor do Google ele tem que entender não somente várias línguas, mas ele tem que entender várias pronúncias dessas línguas. Né? E isso é super complexo, porque imagina um país que nem o Brasil, que tem sotaques variadíssimos de norte a sul do país. Então, a complexidade de você já fazer esse entendimento básico de o que alguém fala com a máquina já é uma das grandes, eu diria, conquistas dessa tecnologia. E aí, depois disso, ela tem que devolver para você algo que tenha sentido. Tá? E aí você tem ainda mais inteligência para poder fazer isso. Outra coisa, por exemplo, você tem lá o seu Gmail, você começa a digitar e ele começa a prever o que é que você vai digitar depois. Né? Ou seja, ele antecipa, você digita uma primeira letra, uma segunda,
já está ali uma sugestão da palavra inteira. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para você alta eficiência e produtividade. Ele está antecipando a sua tomada de decisão. Ou seja, o Vinícius está escrevendo, eu estou gravando um podcast. Né? Eu simplesmente vou digitar eu estou G, né? E o Gmail vai estar ali já dizendo o gravando como sugestão. E eu só aperto uma tecla, em vez de digitar 4 ou 5 vezes, imagina só, eu aperto uma só e a palavra já se digita automaticamente. Ou seja, esse é um grande exemplo de como a tecnologia é capaz de trazer essa produtividade para nós humanos. Né? E por isso, essa é uma das grandes questões. AI, quando aplicada de maneira correta, né, ela realmente é capaz de exponencializar o nosso potencial dentro de qualquer ambiente. Tá bom, pessoal? Algumas outras aplicações interessantes que eu acho super bacana de a gente pensar. Vamos lá. Medicina. Vamos pensar na área médica. Como é que evoluiu a medicina? Primeiro a gente tinha lá no passado, os nossos pais, os nossos avós, aquele conceito que a gente chamava de médico de família. Ou seja, a gente gastava pelo menos ali uma meia hora, às vezes até 40 minutos em frente do médico e que muitas vezes era o mesmo por vários anos. Né? Com o passar dos anos e o encarecimento do sistema médico, o que aconteceu, pessoal? Hoje em dia, você visitar o seu médico é puramente uma visitinha de no máximo 10 minutos, ou seja, o médico acaba sendo super reativo. Você vai lá primeiro para falar de uma doença específica. O médico vai lá e te dá um remédio e te cura quando você já está doente, tá? E por quê, pessoal? Se gasta muito tempo com diagnóstico, se gasta muito tempo com tarefas básicas como medição de pressão, medição da temperatura, mede aqui, mede ali, até o entendimento do médico, olha, você tem uma pneumonia. Né? O que pode acontecer de revolucionário nesse meio, por exemplo, com a inteligência artificial? E já está acontecendo, tá, pessoal? Todo esse primeiro trabalho, né, eu diria, todo esse primeiro combate do médico de fazer esse diagnóstico, isso pode ser feito já de uma maneira totalmente automatizada para alguns tipos de casos, tá? Ou seja, algoritmos super sofisticados já são capazes de interpretar raio-x, são capazes de interpretar tomografias computadorizadas e com isso dizer para o médico, olha, o Vinícius tem esse problema. Ou seja, os 10 minutos que o médico gastaria simplesmente tentando entender o que você tem e depois ele gasta o último minuto receitando algo e até logo, né, ele pode fazer o contrário, ou seja, ele pode gastar um minuto só te dizendo o que é que você já tem amparado por uma tomada de decisão, né, e diagnóstico computadorizado, e os outros 9 minutos, na verdade, o médico vai poder gastar te recomendando, fazendo um coaching direto para você de como é que você evita ter esse tipo de doença no futuro. Né? Imagina o seguinte, você transforma uma profissão que hoje é reativa e está curando doença, talvez numa profissão que possa te ajudar a ter a melhor saúde de toda a sua vida. Né? E isso é só capaz de ser feito porque a tecnologia pode trazer produtividade num setor extremamente custoso, extremamente complexo e pode realmente mudar a história dessa profissão maravilhosa. Tá? Então, assim, essa é uma área super interessante onde eu vejo muita oportunidade de a gente realmente trazer essas questões de transformação, tá? Outra coisa super interessante, carros autônomos, tá? Para quem já veio aqui no Vale, é muito comum. Aqui do ladinho de casa fica a sede do Waymo, que é a empresa de carro autônomo do Google. E para cima e para baixo você vê esses carros já autoguiáveis, tá? E talvez esses carros autônomos hoje sejam os melhores exemplos de aplicação de todos esses diferentes campos de AI. Ali tem Deep Learning, ali tem interpretação de visão. Ou seja, é um sistema super sofisticado, maravilhoso. E o que isso traz, pessoal? Qual é a polêmica hoje? Poxa, isso vai acabar com a profissão de motorista? Eu não diria que vai acabar, mas ela obviamente vai transformar muito, tá? Imagina só, motoristas de carga, né, de caminhão. Não sei, vai diminuir, com certeza. Né? E o grande tema aqui é o seguinte, o que isso causa de benefício primeiro? Né? Primeiro a gente tem que entender o benefício que isso traz. Vamos lá, do ponto de vista pessoal, né? Quanto tempo você consegue gastar com a sua família hoje? Quanto tempo você gasta no trânsito numa cidade que nem São Paulo? Agora nos dias de Covid, talvez não muito tempo, mas nos bons normais dias, tem muita gente que normalmente vai gastar aí 1 hora para ir para o trabalho, outra hora e meia, talvez 2, para voltar para casa. Né?
E o que você consegue fazer nesse tempo? Poxa, talvez você consiga escutar um programa no rádio, talvez você consegue fazer uma ligação de celular, fazer uma ligação, mas não passa disso. Agora, imagine o seguinte, se teu carro te levasse de volta para casa, tá? Você pode sentar no banco de trás, ligar o seu laptop e trabalhar dentro do carro, como se você estivesse num ônibus com Wi-Fi, né? Por quê? Você não precisa se preocupar em dirigir, né? E aí você não vai precisar ficar estressado porque o trânsito está parado, o trânsito está ruim hoje. Você está em altíssima produtividade em um ambiente móvel 100%. Né? E o que é bacana? A minha filíssima querida Maria, ela me deu essa grande ideia. Papai, eu queria que você tivesse um carro autônomo, sabe por quê? Porque aí você pode sentar comigo aqui no banco de trás e a gente vai de volta para casa abraçado, né? E a gente vai mais próximo um do outro e conversando. Então, assim, olha só que bacana que foi esse insight que ela deu. Poxa, quantos pais que vão sozinhos no banco da frente e quantas crianças que vão sozinhas no banco de trás, né? Poxa, pode ser uma coisa que vai trazer um super engajamento de família simplesmente com esse tipo de automação. Transporte de pessoas mais idosas, por exemplo, que já não podem mais dirigir, ou mesmo pessoas que têm alguma deficiência física, né? Você pode levar um carro desse para casa da pessoa, o carro vai buscar a pessoa entra, volta, vai para o médico, vai fazer uma fisioterapia, enfim, limita o que existe de limitante hoje, vai acabar do ponto de vista de locomoção, né? E o que é mais importante, pessoal, acidentes de trânsito matam demais, né? E felizmente esse é uma aplicação onde a máquina não vai dormir no volante, a máquina dificilmente vai fazer uma ultrapassagem arriscada, né? Ou seja, vai ser um mecanismo que vai trazer muito mais segurança e vai acabar com muitos acidentes que hoje existem e muitas vidas que são perdidas em função dessa imprecisão humana em algumas situações. Agora, quem que sai impactado com isso? Vamos lá. Indústria de seguro. Né? Por que a indústria de seguro ganha dinheiro com você? Porque tem uma certa quantidade de acidentes que acontecem, tem um certo número de choques e batidas no trânsito. Isso causa um encarecimento no seguro, isso causa lucro para a indústria financeira que trabalha e explora esse tipo de negócio. Se os carros são muito mais seguros e não existe mais erro do ponto de vista do que a gente vê hoje, né, tem que baratear seguro. Né? E talvez vai até desaparecer tipos de seguro como o seguro de morte com acidente no trânsito, porque eu diria que isso vai acabar sendo quase que impossível de se ver se você tiver um sistema totalmente integrado e um ecossistema totalmente automatizado com esse tipo de tecnologia, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que essas são questões importantes de a gente pensar como é que essas aplicações vêm para mudar a forma como a gente se relaciona com o nosso meio, tá? E uma outra super bacana, que é uma das que mais me apaixonam, é o impacto de inteligência artificial na educação. Vamos lá, deixa eu contar uma historinha para vocês. Na África, pessoal, existem hoje praticamente 1 bilhão de pessoas, tá? E a maior parte desse bilhão de pessoas na África estão abaixo da linha da pobreza. E o acesso à boa educação é praticamente inexistente e quando existe é de muito baixa qualidade em muitos lugares, tá? E por quê? Primeiro, não tem infraestrutura, não tem sala de aula. Quando tem, as carteiras não são adequadas, as construções são muito rudimentares. E o que é mais importante, não tem dinheiro para pagar professor. Pessoal, não tem dinheiro para pagar professor. Hoje, com inteligência artificial, com a personalização do ensino, é possível de se pensar em automatização de algumas funções do professor. É possível de se pensar que alguns tutores já possam ser totalmente digitais. E já existem aplicações que fazem isso, né? E aí as pessoas perguntam, poxa, mas Vinícius, isso tem o mesmo impacto de um professor na sala de aula, na frente dos alunos? Obviamente que não. Mas aqui o que eu estou querendo dizer, pessoal, países e regiões do mundo que jamais teriam a oportunidade de ter um professor na frente de 100 mil crianças numa comunidade, pelo menos elas vão contar com um professor tecnológico, elas vão contar com um robô que é capaz de ensinar muita coisa já, tá? E obviamente com a automatização de todo o sistema educacional,
vai ter muito mais espaço para que os poucos professores que já existam possam ir a complementar ou criar um impacto muito mais amplo do ponto de vista de educação, acoplados a algumas tecnologias que vêm amparadas por essas inteligências artificiais por trás do ponto de vista de ensino. Tá? Eu acho que, para mim, esse e a área de saúde são as duas mais promissoras de se pensar do ponto de vista de inteligência artificial. E muitas empresas já estão na vanguarda disso, tá? Mesmo no Brasil e no mundo, tá bom? Vamos lá. Agora, o que é importante, pessoal? Como é que se faz inteligência artificial? Né? O que está por trás de inteligência artificial? Primeira coisa, lembra que eu falei o seguinte: a inteligência artificial não nasceu há 3 anos atrás. Ela nasceu, lembra lá, em 1956. Já é antiguíssimo o negócio, tá? Ela só foi viável nos últimos anos em função do altíssimo poderio computacional e nuvem que acabou permeando todos os negócios e todo mundo capaz de ligar um computador e ter acesso a algum serviço de nuvem onde você pode ter altíssima exponencialidade de processamento, tá? Agora, quais são os insumos mais importantes para você fazer inteligência artificial dentro de uma empresa? A primeira coisa, pessoal, é dados, tá? Muita gente já ouviu falar que dado é o novo petróleo, tá? Algumas pessoas dizem que é o ouro branco, tá? E por quê? As economias, os países que lá atrás tinham grandes reservas de petróleo, né, como a Arábia Saudita, ou mesmo os Estados Unidos, a antiga União Soviética, hoje Rússia, foram países que foram capazes aí de ter uma proeminência econômica muito grande. Né? E hoje, pessoal, essa nova riqueza, né, em função de todo esse avanço tecnológico, ele vem da habilidade que esses países têm de sair na frente do ponto de vista de automação dos seus processos e diferentes segmentos de mercado. Agora, o que é importante, pessoal? Você precisa ter dados, mas você precisa ser capaz de estruturar esses dados de maneira que você consiga fazer uma leitura desses dados, né, e aplicar essas tecnologias por trás da inteligência artificial, como inteligência de máquina, mesmo deep learning, que é outro campo do machine learning, né? Aplicar outras tecnologias como interpretação de visão, NLP. Agora, para isso, você precisa ter uma estrutura de dados super bem amparada dentro da tua empresa, tá? Segunda coisa que é importante, né? Como eu disse, você precisa ter acesso a altíssimo poderio de computação. Isso já é algo mais comoditizado, tá? Se você pagar um serviço hoje de SaaS, de uma Amazon, mesmo uma Microsoft, você já tem altíssimo poderio computacional através da nuvem, tá? Você não precisa ter um data center dentro do teu escritório, como era preciso no passado, para poder ter acesso a altíssimo poder de processamento. Simplesmente com as tecnologias de nuvem, hoje aplicações em SaaS, esse segundo ponto já foi democratizado. Então já não tem mais várias barreiras de entrada para quem quer começar a desenvolver um sistema de AI dentro da empresa. Agora, a primeira coisa que eu disse, que é a disponibilidade de dados, isso sim é um grande diferencial. Por isso que essas grandes empresas de internet, como Google, Facebook, né, a quantidade de dados que eles têm com relação ao que você é e quem você é, isso traz uma riqueza enorme para essas empresas poderem capitalizar isso, tá, pessoal? E a riqueza desses algoritmos, por exemplo, né, quando você vai lá no teu Instagram ou no Facebook e o sistema já consegue entender que é você, Vinícius, Daniel, que está ali na foto e já bota ali no seu tag, né, a sugestão do seu nome, ou seja, o sistema está lendo, interpretando aquela foto, está reconhecendo que é você, Mário, Carolina, Daniel, e já vai botando os nomes, tá? Isso é uma das grandes aplicações de inteligência artificial. E por que esses algoritmos dessas empresas são muito eficientes e precisos, dada a altíssima disponibilidade de informação e dados que você deposita ali dentro dessas empresas toda vez que você vai fazer um post, toda vez que você aperta ali o coraçãozinho do like nessas aplicações, tá? O botãozinho de like do Facebook, pessoal, talvez tenha sido uma das mais revolucionárias tecnologias do ponto de vista de esse grande gancho, né, para você pescar os usuários e, junto com isso, trazer todo esse mar de dados que nós, como pessoas, geramos todos os dias quando usando essas ferramentas, tá?
Agora, um terceiro elemento super importante também, que eu acho que é um grande diferencial, e isso não é todo mundo que tem, é uma cultura digital, tá? Se você não tiver uma cultura hoje digital que olha para frente, inova, né, e entende que ter uma estratégia de dados e como você se relaciona com os seus clientes e usa dados dessa relação de maneira limpa, correta e ética, tá? Você não consegue criar um sistema de inteligência artificial. Impossível, tá? Muitas pessoas dizem o seguinte, olha, a gente já colocou o nosso ERP, a gente já colocou o nosso SAP na versão HANA, está rodando na nuvem, o nosso Salesforce está na nuvem, o nosso sistema de RH está na nuvem. Estamos feitos com a nossa transformação digital. Estamos prontos para desenvolver. Eu digo o seguinte, legal, está tudo na nuvem, né? Qual o percentual do seu negócio, né, e qual o grau de relacionamento com os seus clientes que é feito de maneira digital? Quando a resposta é menos de 10%, pessoal, eu sempre digo bem honestamente, você não fez transformação digital nenhuma. Transformação digital é aquela onde você tem pelo menos mais da metade dos seus negócios hoje transacionais por meios digitais, tá? Por quê? Se você não está transacionando um cliente de forma digital, você não está colocando o encanamento no sistema necessário para poder pegar esses dados que são criados durante esse mecanismo de troca e comunicação e relacionamento, tá? Por isso que é super importante de se pensar que transformação digital não é simplesmente botar o esqueleto da tua empresa, né, o data center, na nuvem, mas simplesmente criar um modelo de negócio onde você se relaciona de forma digital com os teus clientes e parceiros, porque só aí você vai ter vantagem competitiva na hora de capturar dados que vão te levar ao melhor processamento dessas informações e viabilizar a qualidade do teu sistema de inteligência artificial. Por isso, esse mindset digital, essa cultura que empurra todas as funções da empresa a pensar digitalmente, se faz vital nesse processo de transformação. Por quê, pessoal? Eu vi várias empresas gastando muito dinheiro, empregando altíssimo capital, mas você não consegue fazer porque chega alguma função, chega alguns departamentos que vão bloquear isso porque eles não entendem, tá? E não entendem de várias formas, não entendem o porquê precisa investir e muitas vezes quando investem, depois não entendem como operar o sistema parte automatizado, porque não vai existir um dia onde tudo vai ser 100% automatizado. Alguns departamentos, algumas funções sim, mas não vai existir uma empresa 100% automatizada, né? Assim, quando alguém fala que tudo vai ser automatizado, a gente parte do princípio que, poxa, não vai existir mais nenhum funcionário dentro da empresa, né? O último funcionário que vai apagar a luz vai deixar somente máquinas ali dentro do sistema, pessoal. Sabe por que isso não vai acontecer? Pelo seguinte, porque se a gente quiser mudar essa empresa que hoje talvez seja a mais automatizada do planeta, como é que você vai fazer? Né? Máquina ainda não cria inovação. Né? Inovação ainda vem do cérebro de todos nós. Né? E por trás dessas maravilhas de máquina e tecnologia, tem sempre um humano desenhando. E por isso que eu acho que essa regulamentação ética do que a tecnologia está fazendo hoje, muito se discute aqui no Congresso americano de como regulamentar esse segmento e setor, isso vai acontecer cedo ou tarde, tá? E o que Stanford fez, por exemplo, com a criação do Departamento de Inteligência Artificial para as questões de desenvolvimento humano, né, traz à tona essa questão ética de até que ponto a inteligência artificial deve ser escrita de maneira isolada, e que tipo de regulamentação deve existir do ponto de vista de impacto, de economia e como isso é feito em parceria entre empresas, governo e sociedade, tá? De maneira que, de novo, a tecnologia venha a aplicar o seu princípio central de existência, que é exponencialização humana em qualquer ambiente, tá? E não a destruição do potencial humano no sistema. Tá? Esse é o grande tema do que a gente vai estar falando aqui bastante também, que é a quinta revolução industrial, que é a evolução da quarta, onde a gente enxerga todas essas tecnologias de ponta, internet das coisas, impressão 3D, inteligência artificial, inteligência de máquina, machine learning, trabalhando em conjunto com os humanos. Tá? Ou seja, essa convergência entre homem e máquina
e isso sim criando um sistema mais exponencial do ponto de vista de desenvolvimento econômico e de negócio, é o que está por trás da quinta revolução industrial que está vindo à tona aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe importante aqui, tá? Recapitulação, o que a gente falou aqui, tá? Primeiro, se você ainda não estudou, se você ainda não buscou entender o que é inteligência artificial, pessoal, vai para cima, porque como muitos diriam no passado, se você não sabe inglês ou não sabe uma segunda língua, você não vai conseguir se desenvolver ou mesmo desenvolver os seus negócios ou a tua empresa, tá? Eu diria que hoje, pessoal, saber inglês ou saber espanhol é secundário, tá? Mesmo porque você vai lá no Google hoje, pede para ele traduzir, né? Ou um robozinho vai estar ali no meio de uma reunião te ajudando a fazer a tradução simultânea, tá? Já não é mais um impeditivo. Agora, se você quiser brigar em segmentos hoje puramente digitalizados, ou mesmo em segmentos onde já existe um grau de digitalização muito forte, e com isso permite-se que mais e mais tecnologias que venham derivando de inteligência artificial possam estar presentes, você precisa começar o seu negócio já com inteligência artificial. Você está montando uma empresa, se você está começando uma startup, você tem que pensar em ter inteligência artificial a partir do primeiro dia. Ter uma estrutura, uma estratégia de dados que te permita desenvolver esse tipo de tecnologia o mais rápido possível. Tá? Porque se você começar um negócio baseado em tecnologias antigas ou mesmo processos não digitais e que não te permitam desenvolver essas matrizes de automação, você não vai conseguir competir do ponto de vista de custo e produtividade. Segunda coisa é pensar o que isso impacta no teu desenvolvimento diretamente. Né? Como eu disse, diferente das outras revoluções industriais, onde o tema foi reciclagem, poxa, eu vou de volta para uma escola, eu vou de volta para uma universidade e isso me permite estar de novo à frente, né? Agora, isso não tem mais sentido. Por quê? As escolas estão ensinando o que era importante ontem. Né? As escolas já eram ultrapassadas. Eu digo escolas assim, né? Os cursos superiores, enfim, pós-graduações, elas já eram de uma certa forma ultrapassadas. Tá? As empresas de ponta hoje raramente conseguem contratar todas as pessoas que elas precisam, porque o talento já não está mais saindo dos bancos de escola, mas sim de cursos muito específicos, que eu chamo aquelas pílulas de ensino, onde as pessoas muitas vezes são as primeiras a irem buscar. Né? Agora, para você buscar essas pílulas de ensino, para entender rápido, incorporar essas tendências tecnológicas, você precisa desaprender primeiro. Né? E essa é a principal habilidade que a gente tenta passar para as pessoas, né? E é muito que eu vejo aqui no Vale. As pessoas conseguem deixar para trás conceitos antigos e que já não tem mais sentido amanhã muito rapidamente, tá? E por que isso é importante? Porque se você abandonar um conceito hoje, ele vai te forçar muito mais rapidamente a ir buscar o que precisa ser feito amanhã, tá? E eu digo o seguinte, isso aqui acabou virando lei de sobrevivência na selva, né? Todo mundo se prepara para viver na selva, todo mundo se prepara para uma guerra, mas ninguém sabe como é que vai ser a guerra, como é que vai ser a batalha. Ou seja, o treinamento hoje que um militar faz, por exemplo, né, é simplesmente uma simulação do que se encontraria num ambiente de combate. E eu acho que hoje, o que a gente está vivendo do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de empresa, do ponto de vista de negócio, é esse. Aqueles que estão se dando bem são aqueles que fizeram o seu treinamento militar, né, para enfrentar o que não se sabe. Ou seja, você prepara para a guerra enquanto a gente está na paz, né? E na paz você vai vendo o que está acontecendo no mundo. Enquanto muita gente viaja para Disney para ver o Mickey, tem muita gente que vem para o Vale do Silício para aprender o que está acontecendo do ponto de vista da tecnologia. E são escolhas, pessoal. Acho que dá para fazer tudo, tá? Não estou criticando aqui quem faz simplesmente um investimento em entretenimento ou em turismo, mas eu acho que você sair um pouquinho, vir para cá, você ir para a China, vai para Israel, ou mesmo muitos lugares do Brasil, muitos centros, muitas empresas que já estão na frente, na vanguarda disso, é sumamente importante. Por quê? O que você precisa já não está mais na universidade, na escola, aqui na esquina, já não está mais nas escolas convencionais que oferecem cursos pela internet, e muito menos com um monte de pirata que existe falando bobagem na internet e prevendo tecnologia, tá bom?
Pessoal, era isso. A gente vai estar falando muito ainda de tecnologia e muitas coisas bacanas que vem por aí, mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante esses insights aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Garagem do Vale. Tchau, pessoal!